E se eu te dissesse que Baba Vanga, a vidente cega que acertou 85% das suas previsões, fez uma profecia específica sobre o Rio de Janeiro, que ela chamou de a cidade entre a montanha e o mar que enfrentará sua verdade? E se te dissesse que essa profecia, feita em 1979, descrevia 3 sinais que apareceriam antes do evento principal e que o primeiro desses sinais aconteceu há exatamente 48 horas? E se te dissesse que, segundo seus próprios registros, uma vez que os 3 sinais aparecem, a cidade tem apenas 4 meses antes de enfrentar o que ela chamou de o momento que revelará tudo? Isto não é boato de internet, isto não é sensacionalismo. Isto é sobre uma profecia documentada por pesquisadores que trabalharam diretamente com Baba Vanga, registrada em cadernos que só foram descobertos e traduzidos em 2022. Uma profecia que menciona especificamente o Rio de Janeiro, que descreve sua geografia única e que prevê eventos tão específicos que, quando você os compara com o que está acontecendo agora, é impossível não sentir um arrepio na espinha. Antes que você descarte isso como impossível, deixa eu te lembrar quem foi Baba Vanga. Ela não era uma charlatã qualquer, era consultada por líderes mundiais. A mulher que previu o tsunami de 2004, a que viu os ataques de 11 de setembro descrevendo pássaros de aço atacando irmãos gêmeos, a que falou de uma grande praga vindo do Oriente décadas antes de Covid-19, a que previu a queda da União Soviética, a que viu o desastre de Chernobyl. Sua precisão não foi sorte, foi padrão documentado ao longo de 50 anos. E quando ela falou sobre o Rio de Janeiro, quando teve visões sobre esta cidade específica, ela ficou visivelmente perturbada. Um pesquisador búlgaro que estava presente disse que Baba Vanga começou a chorar enquanto descrevia o que via. Esta cidade é bela, ela disse, mas construída em lugar que a natureza nunca quis que fosse ocupado, e chegará o dia quando a natureza reclamará o que é seu. Hoje você vai descobrir exatamente o que Baba Vanga viu para o Rio de Janeiro. Você vai conhecer os 3 sinais que ela disse que apareceriam antes do evento principal. Você vai entender por que o primeiro sinal aconteceu há 48 horas e o que isso significa. E você vai aprender o que ela previu que aconteceria quando os 3 sinais se completassem. Porque se ela estava certa sobre o primeiro sinal e evidências mostram que estava, então também estará certa sobre os outros 2 e sobre o evento final, e o que ela viu é absolutamente aterrador. Vangelia Pandeva Gusterova nasceu em 1911. Aos 12 anos, um tornado a deixou cega, mas ganhou visão de outro tipo. Durante mais de 50 anos, compartilhou fragmentos do futuro com precisão que desafiava a explicação. Em 1979, recebeu a visita de um grupo de brasileiros que estavam na Europa para conferência. Entre eles estava o professor Joaquim Silva, geólogo da UFRJ, que estudava riscos geológicos urbanos. Por curiosidade, visitou Baba Vanga. Quando entrou na sala, ela falou antes que ele dissesse palavra. Você vem da cidade entre montanha e mar, disse em búlgaro, traduzido por sua sobrinha. A cidade construída em lugar impossível, a cidade que desafia a gravidade todos os dias, a cidade que a água ama e odeia ao mesmo tempo. O Rio de Janeiro. Ela estava descrevendo perfeitamente a geografia única do rio sem que ninguém tivesse dito de onde ele vinha. O professor Silva sentou fascinado. Baba Vanga continuou, mas sua voz mudou. Ficou mais sombria. Sua cidade enfrentará 3 provas da natureza, 3 sinais que aparecerão em sequência rápida, e quando o terceiro sinal aparecer, a cidade terá 4 meses, apenas 4 meses antes do evento que mudará tudo para sempre. Que sinais? Perguntou Silva, e Baba Vanga os descreveu com detalhes tão específicos que Silva os escreveu palavra por palavra no seu caderno de campo naquela noite. Esse caderno permaneceu em seus arquivos pessoais por décadas. Só após sua morte, em 2019, sua família encontrou o documento e o publicou. E quando cariocas leram sobre a profecia, quando viram quão específica era, alguns começaram a prestar atenção. Porque o primeiro sinal que Baba Vanga descreveu aconteceu há exatamente 48 horas. Primeiro sinal. A montanha chorará lágrimas de pedra. Baba Vanga descreveu assim:
A primeira prova virá da montanha que guarda a cidade, a montanha que é símbolo e protetor. Verão pedras caindo onde não deveriam cair. Não deslizamento comum de estação chuvosa, mas colapso estrutural. Pedras grandes como casas soltando-se de lugares onde estavam há milhares de anos. E cairão em áreas que pensavam estar seguras, e alguns morrerão, e a cidade dirá que é anomalia, mas é sinal. É a montanha avisando que não aguenta mais o peso que colocaram sobre ela. Há exatamente 48 horas, na madrugada do dia 24 para 25 de janeiro de 2025, houve um colapso de rocha massivo no Morro Dois Irmãos. Não foi deslizamento de terra causado por chuva, não havia chovido significativamente. Foi desprendimento de formação rochosa que geólogos estimam ter cerca de 500 milhões de anos. Blocos de rocha do tamanho de ônibus se soltaram da face norte do morro e caíram sobre uma área residencial em São Conrado que era considerada geologicamente estável. 3 pessoas morreram, dezenas de casas foram destruídas ou danificadas. E geólogos estão perplexos porque o desprendimento aconteceu sem gatilho óbvio, sem chuva intensa, sem terremoto. A rocha simplesmente se soltou. A Defesa Civil emitiu comunicado dizendo que foi evento geológico anômalo e que estão investigando, mas não tem explicação de por que aconteceu agora, naquele local específico, sem precipitante claro. E então, alguém nas redes sociais lembrou da profecia de Baba Vanga. Lembrou que ela tinha falado de lágrimas de pedra caindo da montanha. E o post se tornou viral. Milhares de cariocas começaram a buscar informação sobre os outros 2 sinais. Porque se o primeiro sinal realmente aconteceu, se Baba Vanga estava certa sobre isso 46 anos antes, então os outros 2 sinais também virão. E então virá o evento principal. O segundo sinal: o mar avançará onde nunca avançou. Baba Vanga foi específica. A segunda prova virá do mar. O mar que a cidade ama, mas que também teme. Verão o mar avançar sobre terra que sempre esteve seca. Não maré alta normal, não ressaca de tempestade, mas avanço persistente. Água salgada aparecendo onde não deveria, invadindo ruas que nunca foram inundadas, entrando em edifícios pelo subsolo. E a cidade dirá que são as mudanças climáticas, e estarão parcialmente certas, mas é mais que isso. É a terra afundando, é o mar reclamando espaço que a cidade roubou dele. Este sinal ainda não aconteceu, mas cientistas que estudam o Rio de Janeiro estão dizendo exatamente o que Baba Vanga previu. Estudos recentes mostram que partes da zona sul do rio estão afundando. Subsidência do solo causada por extração histórica de água subterrânea, peso de construções e compactação natural de sedimentos. Combinado com elevação do nível do mar por mudança climática, isso significa que bairros costeiros como Copacabana, Ipanema e Leblon enfrentarão inundações mais frequentes e mais severas. E não apenas durante tempestades, mas de forma crônica. Água salgada infiltrando sistemas de esgoto, estacionamentos subterrâneos, fundações de edifícios. Vários cientistas previram que isso se tornará crítico nos próximos meses, especialmente durante marés de sigizia. E se acontecer como Baba Vanga descreveu, se houver invasão de água salgada em áreas que nunca inundaram antes, então saberemos que o segundo sinal se completou, e então só restará esperar o terceiro. O terceiro sinal: a terra tremerá com voz nunca ouvida. Este é o sinal mais aterrador que Baba Vanga descreveu. A terceira prova virá de baixo. A terra sob a cidade tremerá. Não será o terremoto mais forte em termos técnicos, mas será sentido de forma única porque a cidade está construída sobre falhas que não conhecem. Rochas que estão sob tensão há milhões de anos.
E quando liberarem essa tensão, mesmo que seja tremor pequeno em escala sísmica, será sentido intensamente por causa da geologia específica do rio. Edifícios tremerão como nunca tremeram, alguns cairão, e a cidade descobrirá que não estava preparada para algo que deveria ter sabido que era possível. O Rio de Janeiro não é uma zona sismicamente ativa como São Paulo ou outras regiões do Brasil. Mas cientistas sabem que há falhas geológicas na região, e há histórico de pequenos tremores. O mais famoso foi em 2006, quando o tremor de magnitude 4.9 foi sentido por toda a cidade. Mas Baba Vanga não estava falando de tremor pequeno. Ela viu algo mais significativo, e viu que aconteceria como o terceiro sinal, depois do mar avançar, antes do evento principal. Sismólogos que estudam o rio dizem que tremor de magnitude 5 ou 6, embora raro, é possível. E por causa da densidade populacional, por causa de construções antigas que não foram feitas pensando em resistência sísmica, por causa da geologia particular da cidade, até tremor moderado poderia causar dano significativo. Se isso acontecer nos próximos meses, se houver terremoto sentido de forma incomum no rio, então o terceiro sinal terá se completado. E então, segundo Baba Vanga, a cidade terá 4 meses antes do evento final. Mas o que é o evento final? O que Baba Vanga viu que aconteceria depois dos 3 sinais? Ela o descreveu ao professor Silva de forma que o deixou tão perturbado que ele hesitou anos antes de escrever sobre isso. Quando os 3 sinais se completarem, Baba Vanga disse, a natureza fará o que vem tentando fazer há séculos, reclamará o espaço que humanos tomaram dela. Haverá convergência, chuva como a cidade nunca viu, não em 1 ou 2 dias, mas persistente, semanas de chuva, e a montanha não aguentará. Haverá deslizamentos massivos, e o mar subirá porque a chuva coincidirá com maré alta e tempestade, e partes da cidade estarão sob água, e outras partes estarão soterradas, e milhares morrerão se não evacuarem a tempo. Ela continuou, mas o evento físico não é a parte mais importante. A parte importante é o que revelará. Revelará que a cidade foi construída ignorando realidade geológica, que décadas de construção ilegal em encostas criaram bombas relógio, que sistemas de drenagem são completamente inadequados, que planos de emergência não existem ou não funcionam, e que os pobres, que vivem nas áreas mais vulneráveis, foram abandonados por aqueles que deveriam protegê-los. E essa revelação, disse Baba Vanga, forçará o rio a fazer escolha, continuar como está, negando realidade, reconstruindo do mesmo jeito falho que criou vulnerabilidade, ou transformar fundamentalmente a forma como a cidade funciona. E essa escolha determinará se o rio tem futuro ou se lentamente se torna inabitável nos próximos 100 anos. Esta é a profecia completa. 3 sinais, seguidos por evento revelador que força a escolha fundamental. O primeiro sinal aconteceu há 48 horas. Os outros 2 virão nos próximos meses, se o padrão se mantiver. E então virá o evento que Baba Vanga viu. E quando vier, o Rio de Janeiro terá que decidir que tipo de cidade quer ser. Mas aqui está o crucial. Baba Vanga não viu isso como destino inevitável. Viu como alta probabilidade baseada em padrões que observou. Mas também disse que conhecimento muda resultado. Que se pessoas souberem o que vem, podem se preparar, podem pressionar por mudanças, podem salvar vidas. Se a cidade levar os sinais a sério, ela disse ao professor Silva, se usar cada sinal como alerta para agir em vez de apenas lamentar e esquecer, então o evento final, quando vier, será gerenciável. Haverá perda, sim, mas não catástrofe. Haverá dano, mas não destruição. E da crise virá a oportunidade de reconstruir melhor. Mas se ignorarem os sinais, ela advertiu, se disserem que cada um é uma anomalia isolada, se não mudarem nada, então, quando o evento final vier, a cidade não estará pronta, e o custo em vidas e sofrimento será muito maior do que precisaria ser. Então, o que os cariocas devem fazer? Primeiro, levar o primeiro sinal a sério. O colapso de rocha no Morro Dois Irmãos não foi um acidente aleatório, foi um aviso.
Todas as encostas do rio precisam ser inspecionadas. Áreas de risco precisam ser identificadas. Pessoas em perigo precisam ser realocadas. Segundo, preparar-se para o segundo sinal. Se Baba Vanga estava certa, nos próximos meses veremos avanço do mar sobre áreas normalmente secas. Sistemas de drenagem precisam ser revisados. Planos de evacuação precisam ser atualizados, especialmente em áreas costeiras baixas. Terceiro, preparar para possível atividade sísmica. O rio precisa de códigos de construção que levem em conta risco sísmico. Edifícios antigos precisam ser avaliados. A população precisa saber o que fazer em caso de terremoto. Quarto, desenvolver plano abrangente para o evento de convergência que Baba Vanga previu. Sistemas de alerta de deslizamento, rotas de evacuação, abrigos de emergência, sistemas de comunicação redundantes. Tudo precisa estar pronto antes que a crise chegue. E quinto, usar isso como momento para repensar fundamentalmente a relação do rio com sua geografia, parar de construir em áreas perigosas, investir em infraestrutura verde que absorva a água em vez de canalizar tudo, criar cidade mais resiliente que trabalha com natureza em vez de contra ela. A profecia de Baba Vanga para o Rio de Janeiro começou a se cumprir há 48 horas. O primeiro sinal apareceu exatamente como ela descreveu em 1979. Os próximos 2 sinais virão, e então virá o evento que ela viu. Mas essa profecia não é maldição, é aviso, é oportunidade, é Baba Vanga de alguma forma vendo através do tempo, tentando nos dar informação para nos preparar, para salvar vidas, para transformar potencial tragédia em catalisador para a mudança positiva. O professor Silva, depois de encontrar Baba Vanga, dedicou o resto de sua carreira tentando fazer autoridades do rio levarem os riscos geológicos a sério. Ele sabia o que estava vindo, mas foi frequentemente ignorado, chamado de alarmista. Agora, décadas depois, suas palavras e as palavras de Baba Vanga estão se tornando realidade. O primeiro sinal está aqui, e temos escolha a fazer. Levamos a sério e nos preparamos, ou ignoramos e esperamos o melhor. Baba Vanga viu ambos os caminhos possíveis, viu o rio que se prepara e minimiza o dano, e viu o rio que nega e sofre consequências devastadoras. Qual desses futuros se manifesta depende das escolhas que cariocas fazem agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, antes que seja tarde demais. A montanha chorou lágrimas de pedra há 48 horas. Esse foi o primeiro aviso. O mar avançará em breve. Esse será o segundo. A terra tremerá. Esse será o terceiro. E então virá o evento que revelará tudo. A profecia está em movimento, o relógio está correndo e o futuro do Rio de Janeiro está sendo decidido agora, pelas escolhas que fazemos em resposta a esses avisos. Baba Vanga nos deu a informação há 46 anos. Agora cabe a nós decidir o que fazemos com ela. Ignoramos e esperamos ou agimos e nos preparamos? A escolha é nossa, mas o tempo está acabando. O primeiro sinal já passou e os próximos estão chegando. Se este vídeo te alertou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com todo o carioca que você conhece. Esta informação pode salvar vidas. O tempo de agir é agora.